Quero saudar os queridos e amados irmãos com a santa e a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eu sou Cícero Bezerra e irei fazer mais uma vez mais um comentário da nossa lição bíblica dominical, que será a nossa lição de número 6. Sim, esta lição que começa com o tema Ministério de Apóstolo. Terminamos uma grade de estudo falando sobre os dons espirituais, dons de poder, dons de elocução e outros dons espirituais, a qual nós estudamos. E agora iremos entrar no estudo a falar sobre os dons ministeriais, que são eles: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, a qual vai estar o texto baseado em Efésios, capítulo 4 e o versículo 11. Nós sabemos que ministério é uma dádiva do nosso Deus. Se nós olharmos em Números, capítulos 18, versículo 7, nós iremos encontrar o seguinte texto: Eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e o estranho que se chegar morrerá. Esse texto, meus queridos e amados irmãos, fala que o próprio Deus é Ele quem chama, é Ele quem dá o ministério. E também fala que aqueles que se fazem ministros e são consagrados sem a chamada de Deus não permanecerão no ministério a qual o Senhor santificou. O Senhor próprio chama e separa para a sua própria obra. O ministro tem que ser um homem santificado e separado. O ministro, ele tem que ser um homem santificado e preparado. Como diz a palavra de Deus em Êxodo capítulo 29, 44. Também santifiquei a Arão e seus filhos para que administrem o sacerdócio. Veja, o próprio Deus, ele santificou a Arão e seus filhos para que eles pudessem administrar o sacerdócio. O próprio Deus separou, o próprio Deus chamou e convocou Arão e seus filhos para que eles pudessem servir na obra de Deus, para que eles pudessem servir no tabernáculo, nas ofertas, nos sacrifícios, para que pudessem estar santificados diante de Deus, perante o povo. O ministro também, ele é constituído por Deus. Veja o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e 28. Diz assim: Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constitui bispos, para apacentartes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu sangue. Nesse texto, nós vemos nestas frases a dádiva ministerial, a qual o Espírito Santo é ele próprio que constitui o nosso ministério. O próprio Espírito Santo é quem constitui o nosso ministério. É Deus quem concede dons ministeriais, como fala Efésios, capítulo 4 e o versículo 11. É o dom ministerial recebido de Deus que determina a sua função e o seu ofício. O exercício do ministério depende do dom ministerial recebido pelo próprio Deus, como está registrado em 1 Timóteo, capítulo 4 e o versículo 14.
Aqui, meus irmãos, é apenas uma introdução a falar sobre os dons ministeriais. Ministério é uma dádiva de Deus. Todo homem que é chamado para a obra, todo homem que é chamado para servir no ministério, ele pode se considerar como recebeu uma dádiva do próprio Deus, uma dádiva a qual é uma honra estar nas fileiras ministeriais, servindo ao Senhor como ministro, cuidando na sua igreja como mordomo fiel. Iremos, meus irmãos, também entrar no estudo falando sobre o ministério de apóstolo. Nosso texto áureo, em Efésios capítulo 4, versículo 11, vai dizer: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. A nossa verdade prática nos diz: o dom de apóstolo foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Veja, o dom do apostolado foi dado à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo aonde ele chegar. O verdadeiro apóstolo, ele anuncia a palavra de Deus, ele proclama o evangelho de Cristo e assim muitas almas são alcançadas pela verdade, pela palavra de Deus, que é ouvida e é sentida aos corações, e muitos reconhecem que precisa do próprio Deus. Nossa leitura bíblica em classe está baseada em Efésios capítulo 4, versículos 7 e 16, que diz: Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Nosso primeiro tópico, meus irmãos, vai falar sobre o colégio apostólico. Nós sabemos que essa palavra apóstolo, se nós olhar originalmente no grego, essa palavra é apostolei, que significa enviar, remeter. Portanto, essa palavra significa aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente
comissionado por Cristo. Nós vemos também ao longo do Novo Testamento o verdadeiro apóstolo, como nós iremos ver em Hebreus capítulo 3, versículo 1. Nós iremos ver o escritor aos Hebreus, ele falando que nós também devemos considerar Jesus Cristo como apóstolo, a qual ele próprio é o apóstolo por excelência. Primeiro apóstolo que foi enviado do Pai, ele, o próprio Filho, enviado do Pai, para nos anunciar o reino de Deus. E aquele que é enviado pelo Pai, ele veio com a missão de salvar o pecador com autoridade. Veio salvar o pecador com poder. Veio salvar o pecador com graça e também com amor. Como o próprio Jesus, dando um ensinamento a Nicodemos, ele falou que o amor de Deus foi tão grande por cada um de nós, que ele próprio deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, meus irmãos, que possamos nos basear o verdadeiro apóstolo ou o verdadeiro apostolado, ele se baseia na pessoa e obra de Jesus, o apóstolo por excelência, como nós encontramos em Hebreus capítulo 3 e versículo 1. Jesus é o apóstolo por excelência, enviado do Pai como Filho, enviado para nós, para que nós hoje pudéssemos ter a graça de sermos salvos por Ele. O colégio apostólico, nós sabemos e entendemos também que esse colégio apostólico vai falar sobre os 12 discípulos de Jesus. Estes 12 discípulos são os primeiros que foram chamados pelo próprio Jesus Cristo para os acompanhar. E futuramente o próprio Jesus chamou-os cada um pelo seu nome. E assim constituindo 12 homens que posteriormente seriam os futuros apóstolos de Cristo. Esses 12 homens, chamados por Deus, foram vocacionados para levar a mensagem do Evangelho a todo mundo, como está registrado em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Marcos capítulo 16, versículo 15, que diz: Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Os 12 apóstolos constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e expansão da igreja no mundo. Mas antes que isso acontecesse, primeiro eles receberam o batismo com Espírito Santo e com fogo. Nós vemos em Lucas capítulo 24, versículo 49, quando Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, nós iremos ver o próprio Jesus Cristo dizendo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Também nós vemos a confirmação da descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1
a qual vai narrar a descida do Espírito Santo, que desceu como um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa, e foram ouvidas línguas repartidas como de fogo, e todos puderam crer que o próprio Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, e o próprio Jesus agora enviou o Espírito Santo, que não nos deixou mais órfãos. Nós temos um Consolador para estar ao nosso lado. E depois da descida do Espírito Santo sobre os seus discípulos, que agora apóstolos de Cristo, a expansão do Evangelho foi tomada de maneira grandiosa. Nós vemos vários dos nossos irmãos da igreja primitiva pregando em todos os lugares aonde chegavam, e muitas almas se rendendo ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Havia uma singularidade entre os 12, a qual nós podemos ver a diferença de muitos apóstolos, pois o colegiado de apóstolos era formado pelos 12, a qual nós sabemos os seus nomes, a qual também só poderia ser considerado apóstolo de Cristo ou o colegiado de apóstolo aqueles que foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Como nosso comentarista vai dizer, multidões seguiam Jesus por onde ele passava, e muitos se tornavam seguidores do Mestre. Mas para iniciar o trabalho da grande comissão, apenas 12 foram convocados pessoalmente. Somente 12 foram convocados pessoalmente. E além deles ser convocados por Jesus Cristo, esses homens andaram com Jesus durante todo o seu ministério, desde o batismo nas águas até a crucificação. Estes 12 homens andaram com o Mestre, aprenderam e conviveram com ele, ouviram seus ensinamentos. Estes homens viram Jesus fazer milagres. E outra, além de Jesus fazer e eles verem os milagres, Jesus Cristo também deu a eles autoridade do Senhor, a qual nosso comentarista também diz: os 12 receberam de Jesus, um mandato especial para prosseguirem com a obra da evangelização. Eles foram revestidos de autoridade para quê? Expulsar demônios, curar enfermos e pregar o evangelho a toda a humanidade. Jesus Cristo deu autoridade aos apóstolos para fazer prodígios, sinais, maravilhas no meio do povo de Deus, no meio da igreja, e assim confirmando a palavra do Senhor, tanto na vida deles como na vida de toda a igreja de Cristo. O segundo tópico, o nosso comentarista ele vai falar sobre o apóstolo Paulo, a qual nós sabemos que o apóstolo Paulo, que outrora era Saulo de Tarso, nós vemos que a sua conversão surgiu em Atos, capítulo 9, versículo 1 a 22, a qual vai narrar a conversão deste homem. Mas nós sabemos que Saulo era um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel. Também era um importante mestre do judaísmo, pois era fariseu. Ele era intelectual, mas perseguidor dos cristãos. A sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. De perseguidor, passou a ser perseguido. E de Saulo, o fariseu, Paulo
se tornou o apóstolo dos gentios. Veja que Deus, ele pode transformar um homem que outrora perseguiu a sua igreja, que outrora estava causando terror na vida dos irmãos da igreja primitiva. E agora, de perseguido, Saulo passa a ser, de perseguidor, Paulo passa a ser perseguido. E de fariseu, de Saulo o fariseu a Paulo, apóstolo dos gentios. Um homem preparado para servir. Nós sabemos que dos 27 livros do Novo Testamento, 13 livros foram escritos pelo apóstolo Paulo. Quão grande tratado teológico encontramos em sua epístola aos Romanos, a qual pode ser considerada por nós, estudiosos da palavra de Deus, a carta magna, a qual Paulo escreve à igreja em Roma. O seu legado teológico foi grandiosíssimo para o cristianismo, mas para além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto. Eis a declaração apostólica que denota tal verdade: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aqui, meus irmãos, está uma declaração do nosso apóstolo Paulo, que trabalhou de tão grande tamanho pela obra de Deus, que escreveu grandiosas cartas à igreja por onde ele passou, cuidou, junto com os obreiros, a qual estavam sempre com ele e muitos distante, mas o apóstolo Paulo trabalhou para o enriquecimento da obra de Deus e para o engrandecimento do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele, ao final da sua vida, ele escreveu: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que muitos de nós, como ministros do corpo de Cristo, ministro que estamos na igreja do nosso Deus, possamos nos nossos últimos dias, quem sabe, exclamar como Paulo exclamou nessa declaração: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12, como nós sabemos disso. Ele não andou com Jesus em seu ministério, mas tem um segredo disso na vida de Paulo. Ele não andou com Jesus. Ele não viveu com Jesus. Ele não chegou a ver Cristo subindo aos céus, mas ele testemunhou a ressurreição do Senhor, requisitos indispensáveis para o grupo dos 12. Quando ele caiu a caminho de Damasco, ele viu o nosso Senhor Jesus Cristo ressurreto. Ele enxergou, e isto foi um requisito indispensável para o grupo dos 12 apóstolos de Cristo, a qual nós sabemos que é o colegiado dos 12. Ele precisava que alguém fosse chamado pessoalmente pelo próprio Jesus, andasse com Jesus e recebesse a autoridade do próprio Cristo. Paulo, ele não andou. Paulo, ele não foi chamado pessoalmente. Como os 12 apóstolos foram chamados, o colegiado foi chamado. Mas aqui, em Atos dos Apóstolos, nós vemos que o próprio Jesus Cristo apareceu para ele ressurreto.
E a partir daquele momento, Paulo foi transformado. E ele testemunhou o Cristo ressurreto naquele dia. E era um dos requisitos para pertencer ao grupo dos 12 apóstolos. Mas nosso comentarista vai dizer, humildemente, o apóstolo reconheceu que não merecia ser chamado, pois se considerava abortivo, como que nascido fora do tempo, menor de todos. Entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto e ensinou-lhe todas as coisas. O apóstolo Paulo recebeu o evangelho diretamente do nosso Senhor. O apóstolo Paulo, ele próprio, foi ensinado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual está registrado em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 24, 1 Coríntios, capítulo 11 e o versículo 23, a qual ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele próprio recebeu do Senhor e estava ensinando a igreja de Coríntio que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. O próprio Jesus Cristo ensinou o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo estava ensinando a igreja de Cristo. Embora o Colégio Apostólico tenha reconhecido o apostolado paulino, o Colégio Apostólico também reconheceu o apostolado do próprio Paulo, a qual está registrado em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14 a 16. As igrejas plantadas por ele eram o selo do seu ministério apostólico. As igrejas a qual foram implantadas pelo apóstolo Paulo provavam o selo, eram como se fosse o selo, propriedade que provava, que comprovava que o próprio Cristo o chamou e o fez apóstolo, a qual está registrada em 1 Coríntios capítulo 9 e o versículo 2. Paulo viu Cristo ressurreto. Esta é uma credencial apostólica para aqueles que pertenciam ao colegiado apostólico. Apostolicidade atual. Ainda há apóstolos? Sim, meus irmãos, ainda há apóstolos no nosso meio. Não são apóstolos que fizeram ou fazem parte do colegiado a qual Jesus formou e chamou, mas são missionários que estão em outros países, que estão desbravando as terras, que estão pregando o evangelho, que estão diariamente trabalhando para que este evangelho, para que a palavra de Deus seja pregada a toda criatura. Não existe mais o colegiado, mas existe missionários que são apóstolos de Cristo em outros países, anunciando o evangelho de Cristo Jesus. Nosso comentarista aqui como fala, no sentido escrito do termo, de acordo com a sua singularidade, apóstolos como os 12 não existe mais, como já vos falei. A palavra de Deus diz que durante o milênio, os 12 se assentarão sobre os tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa. Apocalipse 21, versículo 12 a 14. Logo, o colegiado apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos
não havendo, portanto, sua sucessão apostólica. Não houve nenhuma sucessão apostólica depois que os 12 apóstolos expiraram aqui na terra, mas permanece o ministério de apóstolo, que eu já vos falei, são os missionários que estão desbravando as terras em outros países ou até mesmo no nosso estado, o Brasil. Apóstolo fora dos 12. A carta aos Efésios apresenta a vigência o dom ministerial de apóstolo. O Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também havia sido dado como dons à igreja. Entre esses, nós podemos dar como característica Paulo e Barnabé, que saíram pregando o evangelho, aonde chegavam, anunciavam o Cristo, o Santo Filho de Deus. Ao longo do Novo Testamento e no primeiro século da Igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo de um dom ministerial distribuído à igreja local. O ministério apostólico atual não há sucessão apostólica. Esta é uma doutrina formada pela Igreja Romana, infelizmente copiada por algumas igrejas evangélicas para justificar a existência do poder papal. Nós sabemos que a Igreja Católica ela considera o Papa como um sucessor de Pedro, mas nós sabemos que biblicamente isso pode ser tratado de uma forma equivocada, pois nós não encontramos algum texto bíblico que comprove esta atitude que eles fazem. O ministério dos 12 não se repete mais. Há que é o ministério de caráter apostólico. Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos. Missionários que foram enviados, como já vos falei, eles são dignos de ser chamados de verdadeiros apóstolos nos nossos dias atuais, pois estes homens estão lá desbravando as terras que nós não podemos ir, mas eles estão lá pregando o evangelho, muitas vezes perseguidos, sofrendo, passando fome, mas estão lá por amor ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estes homens podem sim ser chamados de verdadeiros apóstolos. Homens como John Wesley, William Carey, Hudson Taylor, Moody, Gunnar Wingre, Daniel Berg, Irmão André e todos outros em tempos recentes foram verdadeiros desbravadores apostólicos. Cidades e até países foram impactados